Que a graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão, minha irmã. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço de reflexão. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre a vida de Jacó. Quem conhece um pouco da palavra de Deus, sabe que Jacó teve um início de vida um pouco conturbado, né? Gêmeo do seu irmão, nasceu agarrado ali no calcanhar de Esaú. Passou a vida entendendo que o direito da herança principal da sua família pertenceria ao seu irmão. Isso era comum na época em Israel, isso era algo que era praticado não só por Israel, mas também pelas culturas vizinhas. Chega determinado dia, o Esaú em casa, chega de uma caça frustrada, com fome, e acaba negociando com Jacó o direito de seu filho mais velho por um prato de guisado. Já não fosse isso, né, uma tentativa de se aproveitar da situação do irmão, Jacó ele se faz passar pelo irmão e toma, né, vamos colocar com essa palavra, né, toma uma bênção que é própria, que seria apropriada para o seu irmão. Seu irmão fica enfurecido, o ameaça de morte e o que cabe a Jacó é fugir. Eu quero ler para vocês uma passagem bíblica que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 28, do versículo 10 ao versículo 22. Essa passagem bíblica ela marca o antes e o depois na vida de Jacó. Quem era Jacó antes dessa passagem bíblica e quem se tornou Jacó depois dessa passagem bíblica. E ela diz o seguinte, capítulo 28 de Gênesis, a partir do versículo 10. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado deles estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e serão espalhados para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. Eu trarei de volta a esta terra e não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. Deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Meus irmãos, aqui nós temos um encontro de Jacó com o Senhor. O Senhor se revela a Jacó através desse sonho, e nós vamos perceber que a partir desse momento a vida de Jacó começa a mudar. Jacó se estabelece na casa de um parente, já tem ali uma promessa de uma esposa e trabalha para que conquiste essa esposa. Situações adversas surgem sobre a vida de Jacó, e Jacó está começando a desenvolver um relacionamento de confiança com o Senhor. As decisões que estão próximas a Jacó, elas requerem sabedoria, requerem maturidade, requerem paciência, e Jacó conseguiu suportar e superar cada uma delas. O que nós vamos perceber é que em determinados momentos, a gente vê quando a gente continua a leitura do livro de Gênesis, que em determinados momentos Jacó é colocado diante de situações de vida e morte. Mas, sabiamente, consegue se sair bem dessas situações. Passa por infortúnios, perde sua esposa pela idade, né, vem a falecer, tem ali o desespero de perder um dos seus filhos, mas depois o recupera como governador do Egito.
E o que quando nós olhamos para a narrativa da vida de Jacó, dentro do livro de Gênesis, nós vamos perceber que esse capítulo 28, ele é um marco divisor entre quem foi Jacó, um enganador, né, até o seu nome significava isso, e quem se tornou Jacó, até o nome ser trocado até por Israel. E eu olho para essa passagem e eu percebo, meus queridos, que muitos de nós precisamos de um capítulo 28 desse em nossas vidas. Um marco que possa estabelecer, ou que possa fazer a divisão entre o antes e o que vai ser daqui para frente. Se a nossa vida ela é marcada por atitudes erradas, é hora de começar a mudar. Meus queridos, quando eu falo em atitudes erradas, eu não falo de você ser um criminoso, eu não falo de você ser um malfeitor. Eu falo daquelas coisas que nós não estamos acertando no casamento, não estamos acertando no relacionamento com os filhos, não estamos acertando em família, não estamos acertando no trabalho, quando o nosso temperamento compromete a nossa postura, compromete a nossa convivência com as pessoas. Nós precisamos, quando nós passamos por problemas nessas áreas, nós precisamos de um capítulo 28. Algo que possa fazer a marca do que era o Edivaldo para trás e do que será o Edivaldo daqui para frente. Se você não é cristão, você pode contar com a ajuda de Cristo Jesus. Você pode entregar a sua vida a Cristo Jesus e pedir que Ele comece a remodelar a sua vida. Você vai ver, meus queridos, que depois desse encontro com Deus, Jacó se tornou uma outra pessoa. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: se você tiver um encontro com Jesus, você se tornará uma nova pessoa. E se você já é crente, se você já aceitou a Cristo Jesus em sua vida, eu faço uma pergunta: o que você está esperando para mudar? O que você está esperando para fazer aquele marco de quem era o velho homem para ser agora um novo homem, com decisões acertadas, com decisões coerentes, agindo com sabedoria? Cristo já está na sua vida. Aproveite isso. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus. Amém.